Olá! Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de ciências. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Espero contribuir com vocês um pouquinho mais sobre este conteúdo que é muito interessante. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao reino das plantas. Espero que vocês estejam atentos para aprender um pouquinho. Quais são os representantes do reino das plantas? Então, na aula passada nós tivemos, os criptógamos e os fanerógamas. Os criptógamas são aqueles sem sementes. Como exemplos, nós temos as briófitas e as pteridófitas, Os musgos e hepáticas e as pteridófitas, as samambaias e as avencas. E aquelas que são com sementes, que no caso são as fanerógamas, são as gimnospermas, sem frutos, e as angiospermas, com frutos. As gimnospermas, nós temos o pinheiro do Paraná, e as angiospermas, qualquer planta que produz fruto. A mangueira, o cajueiro, a laranjeira, o abacateiro. A primeira a estudar são as briófitas. Nós temos aí as imagens de alguns tipos de briófitas. Musgos, não é isso? Diferentes tipos de musgos. Samambaias. Quais são as principais características das briófitas? Vamos observar atentamente. Elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Não produzem flor, nem semente e nem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são as estruturas semelhantes à raiz, caule e folha. Isso, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e também estômatos. Elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, elas não apresentam estruturas que transportem esses vasos. A água ela é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula. Não apresenta tecidos de sustentação. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um tamanho maior. Elas também dependem da água do meio ambiente para a fecundação e elas possuem gametas flagelados. O gametófito é diótico, ou seja, as plantinhas elas possuem sexos separados. Uma plantinha é o gametófito masculino e a outra plantinha é o gametófito feminino. Agora nós vamos ver as pteridófitas. Olha aí a imagem de 4 plantas pteridófitas. Nós temos aí uma samambaia, outra samambaia, não é isso? Xaxim, a samambaiaçu. Observe. Então, quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Elas possuem raízes, caules e folhas. E elas são vasculares, ou seja, elas possuem vasos que conduzem às seivas. A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução
e pela sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas, elas necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos, eles são flagelados. Nós temos aí imagens de gimnospermas. Olha aí essas 5 imagens. São imagens bonitas, plantas altas, bonitas. Olha, agora nós temos uma curiosidade. Atente para essa curiosidade. Qual a maior árvore do mundo? Quem é que vai me dizer? É uma gimnosperma, chamada sequoia gigante. Olha aí, observe essa mulher olhando para a planta, veja o quanto essa árvore é alta. Olha aí as principais dimensões. Vejam a circunferência, o diâmetro, a altura do galho mais grosso, todo o diâmetro da copa. Ela tem uma idade aproximada de 2.200 anos. Ela está lá no Parque Nacional das Sequoias, lá na Califórnia. Impressionante essa imagem. Quais são as principais características das gimnospermas? Elas são plantas vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte. Elas possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino, ele não é flagelado. Ele é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores. Por isso, são polinizadas pelo vento. Elas são polinizadas pelo vento, né? Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois elas não dependem mais de água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, que é uma estrutura que possui reservas nutritivas e com proteção contra a desidratação. Agora nós temos aí a imagem de angiospermas. Que imagem bonita, gostosa. Olha aí essas outras imagens lindas. Mais imagens. Quais são as principais características das angiospermas? Elas são vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Elas também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o néctar, ou seja, uma solução açucarada, que atrai animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas, forma-se o embrião. Está dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto, com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve também como elemento de atração para os animais dispersores de sementes. Então, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouco com vocês
sobre as plantas, né? Vimos que elas podem ser classificadas em 4 grandes grupos e tivemos também as características. Muito obrigada e até a próxima!